Nós adoramos ao Senhor. Agora vamos ouvir Ele falando conosco. Deus, Tu és Senhor. Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo que Tu tem preparado e que vai falar conosco. Obrigado pela vida do pastor Deus. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje é a noite de festa, a noite de celebrar ao Senhor por esse jubileu de cristal do coro Homens de Primeira. Mas é bom a gente poder celebrar ao Senhor por tudo que Ele é, pela sua graça sobre a nossa vida. Obrigado, Gilberto. Pelo seu cuidado que nos sustenta a cada instante. E esse coro existe para proclamar o amor e a graça de Deus. Por onde ele canta, ele leva uma mensagem. E essa mensagem é a mensagem de esperança em Jesus Cristo. O único que pode transformar, o único que pode libertar, aquele que pode dar vida nova. Por isso, eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. O tempo do Senhor Jesus, ali com os seus discípulos. Jesus estava ali ministrando, e os fariseus e saduceus estavam ali questionando ao Senhor Jesus, e ele tem um tempo depois com os seus discípulos. Então Mateus 16, a partir do versículo 13, é um tempo com Jesus e os seus discípulos, e diz assim, Mateus 16, a partir do versículo 13: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. A gente vive um tempo que todo mundo pergunta quem é Jesus. Se vocês derem na internet aí sobre Jesus, existem milhões de sites falando alguma coisa sobre o Senhor. Naquele tempo, nesse tempo aqui, Jesus com seus discípulos, muita gente perguntava: quem é esse? Quem é esse que opera milagres? Quem é esse que cura cegos, que faz paralíticos andarem, que cura a lepra? Quem é esse que transformou água em vinho? Quem é esse? E muitos perguntavam: é mais um profeta? Alguns diziam: é a encarnação de João Batista, que fora degolado ali pelo rei cruel. Quem é esse? Muita gente pergunta. E passaram-se 2000 anos, e muita gente ainda continua perguntando: quem é Jesus? É apenas um judeu? É apenas uma história? É apenas algo que as pessoas compartilham? Mas essa pergunta ainda ecoa até os dias de hoje. Quem é Jesus? Talvez você já tenha essa resposta. Talvez a sua resposta seja uma resposta do que você ouviu de outras pessoas. Talvez a sua resposta seja por experiência que você teve com Jesus. Ontem eu completei 33 anos de vida com Cristo. Até 33 anos atrás, ou seja, quando eu tinha 26 anos de idade, Jesus para mim era apenas uma personagem de um filme de cinema. Era uma história que algumas pessoas contavam. Era alguém ali que era famoso até, mas apenas isso. Até que um dia alguém me entrega um folheto contando sobre a história de Jesus, e quando eu começo a ter a minha curiosidade despertada para descobrir quem era Jesus, eu tenho então um encontro com ele. Isso aconteceu há 33 anos atrás. O nome de Jesus chama a atenção de muita gente.
Muitas pessoas, e a gente aqui, usa camisas com o nome do Senhor Jesus, usa algumas mensagens da palavra de Deus, tentando chamar a atenção das pessoas para esse nome. Mas o mais importante para mim e para você hoje aqui, não é o que as pessoas dizem de Jesus, mas é o que eu e o que você entendemos quem é Jesus. O que ele representa para você, o que ele representa para mim. E talvez você que está me ouvindo agora aqui nesse lugar ou pela internet, também não tenha certeza de como responder a essa pergunta. Quem é Jesus? Mas para fazer essa declaração com convicção, a gente precisa, em primeiro lugar, entender tudo aquilo que o próprio Jesus falou sobre ele. Tudo que o Senhor Jesus ensinou ao longo da sua jornada aqui na terra. Jesus, o Deus, o Criador de tudo e de todos, ele se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1 diz isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, assentado no trono, à direita do seu Pai, ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de todo o seu poder para nascer de uma mulher virgem, de uma jovem virgem, e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse deve ser o nosso entendimento. E às vezes a gente tem uma informação muito superficial sobre Jesus. E quanto mais superficial é essa informação, menor é a nossa convicção de fé, menor é a nossa certeza de quem Ele é. E por conta da falta dessa certeza, a gente vacila, a gente duvida. E a gente até não entende bem esse amor, esse poder do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Agora, nessa noite eu quero te dizer que a resposta que você der a essa pergunta vai marcar a sua vida e pode mudar a sua vida de hoje em diante. A maneira como você responde ao significado de quem é Jesus para você. Quem é Jesus no seu coração. Porque essa resposta define o teu futuro na eternidade. Onde você vai passar a eternidade. O ser humano ele precisa reconhecer quem Jesus é. E reconhecer que Jesus ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra várias declarações do Senhor Jesus sobre Ele mesmo. Nós acabamos de cantar aqui esse último hino, e ele cita a experiência de uma mulher samaritana que tem um encontro com o Senhor Jesus. Em João capítulo 4, quando o Senhor se encontra com aquela mulher samaritana, ele afirma assim em João 4, 13 e 14: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar por toda a vida eterna. Jesus, ele é a fonte de vida e vida abundante. Ele mesmo diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. O Senhor Jesus, ele é a fonte de vida abundante. Mas Jesus também, ele declara assim em João 6, 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Ele é o pão da vida, a fonte da vida. Em um mundo perdido em trevas, e o mundo daquele tempo que Jesus ministra, e o mundo de hoje vive perdido em trevas, e Jesus diz assim em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue nunca andará em trevas, não é de vez em quando, mas nunca andará em trevas. Porque Ele é a luz, e a luz do Senhor Jesus, ninguém pode apagar. Jesus, Ele é a luz do mundo. Mas em João, capítulo 10, versículo 7 em diante, Ele diz assim, eu sou a porta das ovelhas. Por mim, elas têm acesso à pastagem. E Ele continua dizendo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela ovelha. Ele, esse bom pastor, se entregou por mim e por você. Jesus, ele não precisava passar por toda a humilhação que ele passou.
Ele não precisava sentir a dor dos cravos nos pés e nas mãos que ele sentiu quando foi pregado naquela cruz. Ele não precisava sentir a dor daquela coroa de espinhos cravada em sua cabeça, fazendo o seu sangue escorrer e derramando o seu sangue por mim e por você. Jesus, ele é esse pastor que se entrega por mim e por você. Ele se entregou para que eu e você tivéssemos a certeza da vida eterna com Ele nos céus. Ele é esse Deus maravilhoso. E ele, quando estava ali vivendo um momento difícil, quando ele perde o seu amigo Lázaro, e ele conversa com a sua irmã, Jesus ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, em João capítulo 11, versículo 21, e ele diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus, ele é a fonte de vida. No capítulo 14 de João, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a mensagem que esse coro canta. Essa é a mensagem que esse coro leva aos lugares onde vai. A mensagem declarando como Jesus declara em João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não podem fazer nada. Esse coro não faz nada sem o Senhor Jesus. Você não pode fazer nada sem o Senhor Jesus. Eu não posso fazer nada sem a direção do Senhor Jesus. Algo de bom. Ele é a fonte de tudo que é bom. Ele é a fonte de tudo que é perfeito. Ele é a fonte de tudo que é agradável. Porque Deus, ele tem a sua vontade soberana, que a Bíblia diz em Romanos 12, é boa, é agradável e é perfeita. E essa vontade prevalece na minha vida e na sua vida, mesmo quando nós enfrentamos lutas, mesmo quando nós pensamos que não tem solução, mesmo quando nós entendemos que não há uma porta aberta, mas Cristo no tempo certo ele abre a porta. No tempo certo ele dá a solução, no tempo certo ele dá a resposta, porque ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus soberano, ele é o Deus que nos sustenta, não unicamente em 15 anos, mas em toda a nossa vida, se nós entregarmos toda a nossa vida ao Senhor Jesus. Para responder com convicção quem é Jesus, em primeiro lugar, nós temos que ler tudo aquilo que ele falou sobre ele mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é verdadeiro. Não há nele nenhuma mentira. Ele é o Deus santo, puro, todo-poderoso. Nele não há mentira, nele não há imperfeição, nele não há erro, nele não há defeito algum. Então o que Jesus fala é verdade. E o que ele promete, ele cumpre. Por isso encontramos na Bíblia o Senhor Jesus se apresentando. Para gente que estava com fome, ele diz: eu sou o pão da vida. Se você vier até mim, jamais terá fome. Para quem estava com sede, eu sou a água da vida. E quem beber dessa água que eu lhe der, jamais terá sede. Para aquele que estava perdido em meio às trevas do pecado, ele diz: eu sou a luz do mundo. Para aquele que estava perdido sem direção, eu sou o bom pastor que te direciona, que vai à frente, que abre as portas. Para aquele que acha que não tem solução para a sua vida, eu sou a porta, ainda que estreita, mas a porta que leva a verdes pastos. Como o salmista fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a certeza de gente que entrega a sua vida diante do Senhor para viver aquilo que Ele é. Mas para que eu possa responder a essa pergunta, quem é Jesus para mim, eu preciso também olhar algumas características de Jesus que a Bíblia ela descreve em cada momento. A gente fala que Jesus, Deus tem vários atributos. E todos os domingos aqui eu destaco 3 atributos do Senhor, nas orações e nas mensagens. O primeiro atributo do Senhor, a primeira característica de Deus é a onisciência. Onisciência significa que Deus ele conhece tudo. Deus ele conhece o meu passado e o seu passado. Ele conhece todos os erros que nós já cometemos, todas as escolhas equivocadas que nós já fizemos. Nenhuma ação nossa é oculta a Deus. Mas Deus também conhece o nosso futuro.
Ele mesmo diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, o que é e o que há de ser. Esse Deus perfeito, ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que a palavra que eu pensei e não falei, Deus já conhece. Aquilo que você pensou e não falou, Deus conhece. Ele é Deus onisciente. Ele conhece as lutas que você enfrenta e que eu enfrento. Porque todos nós aqui enfrentamos lutas. Não tem nenhuma pessoa aqui que não enfrenta lutas. Todos nós enfrentamos lutas. A nossa tristeza ou a nossa felicidade não está na presença ou ausência de lutas. Está na presença constante de Deus. Porque a nossa felicidade se baseia na presença de Deus na nossa vida. Jesus, então, ele é onisciente. E várias passagens da Bíblia relatam e demonstram o quanto o Senhor Jesus conhece todas as coisas. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, em Mateus capítulo 17, ele prediz a sua morte e a sua ressurreição. Mateus 17, 22 e 23 são versículos que dizem assim: reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Nesse momento Jesus está dizendo: eu já sei o que eu vou sofrer por vocês. E quando Pedro diz: isso não vai rolar, Senhor, o Senhor não vai ser morto por mim. E ele então diz: ô Pedrão, eu te amo, meu filho, mas hoje ainda, antes do galo cantar, tu vais me negar 3 vezes. Você vai fugir. Você vai dizer que não me conhece. Jesus, ele conhece todas as coisas. E não deu outra. Na hora que a chapa esquentou e prenderam a Jesus, os discípulos saíram correndo e viraram para Pedro e disseram: você estava com ele. Eu não, nem conheço. Eu? Não. Aí vem o segundo e diz: você estava com aquele nazareno. Eu nunca vi. Conheço não. E aí, mais uma vez, e Pedro novamente nega ao Senhor Jesus. E quando ele nega Jesus pela terceira vez, ele ouve o canto do galo e Pedro chora. Chora amargamente, porque negou ao seu Senhor. Jesus, ele é onisciente, ele vira e diz isso: olha, você vai me negar. Você não apenas vai me ver apanhando, sendo crucificado, morrendo ali, mas você vai me negar. Jesus, ele é onisciente. Na passagem com a mulher samaritana, quando Jesus está ali conversando com ela, vira e diz assim: vai lá chamar seu marido. E ela diz: mas eu não tenho marido. Ele disse assim: você disse bem, porque esse com quem você está aí, né, você já teve 5 maridos, e esse com quem você está ainda não é seu. E aquela mulher responde para Jesus: vejo que és profeta. E aquela mulher então sai correndo para a cidade para dizer a todos aqueles ali da cidade de Samaria que ela havia encontrado com o Messias. Jesus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas sabe o que é incrível na onisciência de Jesus? Porque ele sabe o quanto eu e você somos pecadores e ainda assim ele nos ama. Ele sabe de todas as falhas que nós já cometemos, de todos os erros que nós já cometemos, de todas as escolhas ruins que nós já cometemos, mas ainda assim Jesus continua nos amando. E ele vai continuar nos amando, porque a sua essência é amor. Então, às vezes você pode ouvir uma voz dizendo assim: eu sou péssimo, eu sou mau, eu sou vacilão, eu cometo muitos erros, Deus não pode me amar. Isso é mentira do diabo para que você não se aproxime do amor de Deus. Porque apesar de todos os nossos defeitos e falhas, Deus nos ama. Por isso ele morreu na cruz por nós, para nos libertar dessa sombra terrível, desse peso terrível. Deus, ele é onisciente. Mas Deus também, ele é onipresente. Isso significa que Deus, ele está onde ele deseja estar. Ele está aqui nesse lugar agora. Você crê nisso? Jesus está aqui. Ele está aqui. Mas também ele está nesse momento nos lares que estão abertos pela internet para cultuá-lo conosco. Quando nós sairmos por essa porta, o Senhor estará conosco. Nós chegaremos às nossas casas e ali ele estará conosco. E amanhã sairemos para as nossas atividades e ele estará conosco. Sabe por quê? Porque ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então ele estará conosco em todo o tempo.
Isso significa que você não está sozinho. Jesus, ele não te abandona, ele não me abandona, ele não nos deixa sozinhos. A gente pode passar por um monte de lutas, mas a gente pode perceber a presença do Senhor ali. O Senhor, ele prometeu, ele disse, olha, queridos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Deus, ele é onipresente. Quando o Senhor estava ministrando aos homens ali, e falam aqueles fariseus, e eles falam sobre a descendência de Abraão, de Moisés, Jesus fala, eu conheço, e antes de Abraão eu já estava em todas as coisas, mas como você pode estar em todas as coisas se você nem 50 anos tem? Porque ele é Deus onipresente. Quando Moisés estava andando pelos montes e aquela árvorezinha que a gente chama de sarça começa a queimar no fogo, começa a arder no fogo, mas não era consumida, e Moisés se aproxima e ele ouve uma voz de Deus dizendo assim, tira os chinelos dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando, ele é santo. E aí Moisés pergunta assim, mas quem é você? E Deus diz, eu sou. Eu sou. Eu sou o Deus de todas as coisas, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou o autor e o consumador da fé, eu sou a fonte de vida, a fonte de alegria, a fonte de consolo, a fonte de paz, a fonte de esperança. Deus, ele é onipresente, mas Deus também é onipotente. Isso significa que nenhum poder que nós já conhecemos, nenhum poder humano, nenhum poder político, nenhum poder social, nenhum poder financeiro, nenhum poder bélico se compara ao poder de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e isso também é fonte de esperança para mim e para você, porque se o nosso Deus é Todo-Poderoso, e Ele é Todo-Poderoso, a luta que você enfrenta, a luta que eu enfrento, não pode derrotar a Deus. Você crê nisso? O nosso inimigo já está derrotado. Nós gostamos de cantar, temer porque, se sou guardado por aquele que nunca perdeu uma batalha. Isso não é apenas uma letra de uma música, isso é uma declaração de fé. Nós vivemos para esse Deus Todo-Poderoso. E assim, vencemos 15 anos e venceremos tantos anos até que o Senhor volte, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que acalmou a tempestade naquele momento ali. Ele é o Deus que curou enfermos. Ele é aquele que liberou os cativos, que fez cegos enxergar, que ressuscitou a Lázaro, seu amigo, que ressuscitou o filho único daquela viúva de Naim. Esse Deus que operou milagres que eu e você não podemos fazer. O apóstolo Paulo, em Efésios 3:20, diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Jesus, esse Deus Todo-Poderoso, ele não somente falou sobre ele mesmo, mas ele operou milagres, ele fez coisas que os seres humanos não podiam fazer, e olha, passaram-se 2000 anos e ele continua fazendo. Ele é o mesmo Deus que curou e que libertou há 2000 anos atrás, está presente aqui nesse lugar agora para fazer isso mais uma vez. E ele não mostrou apenas com palavras quem ele é, mas ele mostrou também com ações. Jesus, ele também se apresenta como o único caminho para a vida eterna. É o único caminho. Não existe outro caminho. É só o Senhor Jesus. É Ele o caminho que nos leva à intimidade com o Pai. É Ele que nos leva a sentir a presença divina na nossa vida. É Ele que renova as nossas forças. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz isso. Ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não se apresenta como um caminho. Ele não se apresenta como uma verdade. Ele não se apresenta como um tipo de vida, mas sempre com o artigo definido, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só é possível ter intimidade com Deus através de Jesus Cristo. Quando Pedro estava ali diante do Sinédrio, pregando ali o Evangelho, defendendo a sua fé, no capítulo 4 de Atos, no versículo 12, ele faz a seguinte declaração, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus.
Só Ele. O único Deus, o Filho unigênito do Senhor. E é somente pela fé no Senhor Jesus que eu e você podemos receber a vida eterna, receber a salvação eterna. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos, nós não somos salvos porque somos pessoas honestas, nós não somos salvos porque fazemos bem a algumas pessoas, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, é o apóstolo Paulo que diz isso. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é pelo que você faz. Interessante que eu achava assim. Até 33 anos atrás, quando alguém me perguntava assim, se você morrer hoje, você vai para o céu? Eu dizia, eu vou. É claro que eu vou. Aí me perguntaram, tá bom. Depois eu vim descobrir que isso era evangelismo explosivo, né? Tá bom. Então tá, digamos que você morre hoje. Vai chegar lá diante de Deus e Deus vai perguntar, por que eu vou deixar você entrar no meu céu? E aí eu dizia assim, eu sou uma boa pessoa, eu trabalho, pago as minhas contas, tenho muitos amigos, faço uma caridade aqui, outra colar, quando alguém precisa. Eu faço boas obras. Eu vou para o céu. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não são pelas obras humanas. Não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Mas é pela fé em Jesus Cristo. A única forma de ganhar salvação. E até no primeiro momento, quando alguém me perguntava se eu achava que eu ia para o céu, a primeira resposta minha era uma pergunta dizendo, e o céu existe? Será que o céu existe? Mas se o céu existir, eu vou. Mas Deus me chamou. E um dia ele disse, filhão, não é pelo que você faz, é pelo que eu sou. Não é pelo que você diz que é pelo que eu vou transformar você. Não é pelo que você diz que faz, é pelo que eu vou fazer em você e através de você. O único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Então não adianta você ser gente boa. A gente tem que ser gente boa, mas não é por isso que a gente vai ser salvo. Ao contrário, a gente se torna gente boa porque é salvo, porque o Espírito Santo de Deus vai nos transformando, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E Deus, Ele está pronto para fazer tudo novo na minha vida e na sua vida todos os dias. A salvação, ela é um presente que a gente não merece e Deus nos dá. E é muito difícil para a mente humana entender isso. Como é que Deus pode me dar um presente pelo qual eu não posso pagar? Como é que Ele vai me dar um presente que eu não mereço? Porque a nossa mente humana trabalha sempre com merecimento, não é? Se o filho passa de ano na escola, ele ganha um presente melhor no Natal. Normalmente, nos dias de hoje, um celular top, um tablet top, alguma coisa assim, não é? Porque mereceu. A gente, ser humano, trabalha muito com merecimento. Se o cônjuge faz tudo aquilo do jeito que eu quero, eu tenho um presente especial porque mereceu. Mas eu vou te contar uma coisa. Nem eu, nem você merecemos nada de Deus. Nada. Nós somos pecadores, somos falhos, somos limitados. Nós erramos com as pessoas, nós decepcionamos as pessoas, frustramos as pessoas. Mas mesmo quando a gente faz tudo isso, Deus continua nos amando. Ele continua com o caminho aberto para que eu e você possamos ter essa salvação. Caminhar por esse único caminho. Jesus, ele se apresenta e diz, olha, não adianta. Você pode buscar muitos outros caminhos, só tem um, e sou eu. E Jesus não fala isso com soberba, ele fala isso com autoridade de vida. Porque eu sou o Deus vivo. Eu sou o Verbo que se fez carne e habitou no meio do ser humano. Jesus, ele se apresenta como a única fonte de perdão. A única fonte de perdão dos pecados. E olha, gente, isso é uma coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode nos perdoar. Capítulo 2 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 5, nós temos um texto. Capítulo 2 de Marcos, a partir do versículo 5 até o versículo 12, diz
assim o texto da palavra de Deus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus estava ali curando um paralítico, trazido a ele com uma expectativa de cura. E naquele momento o Senhor ali tinha mais uma lição para ensinar aqueles mestres da lei. Eu vou perdoar pecados, eles vão me questionar e eu vou mostrar minha autoridade. E é isso que Jesus faz. Somente Deus pode perdoar nossos pecados. Sabe por quê? Quando nós pecamos, nós ferimos o coração de Deus. O pecado é uma desobediência à vontade de Deus. E quando eu peco, Deus se entristece comigo. Eu entristeço o coração de Deus. Mas Ele é esse Deus generoso que me perdoa e me dá uma chance de começar de novo. Somente Deus pode perdoar pecados. É como assim, se alguém ofende o Elias aqui, meu irmão Elias. Gente boa. Apesar de ser botafoguense, mas é gente boa. Aí, alguém ofende ao irmão Elias e vira para mim e diz: me perdoa. Eu posso perdoar essa pessoa que ofendeu o Elias? Posso ou não? Não. Nem a pastora Zélia pode. Só o Elias pode liberar perdão àquela pessoa que o magoou, que o feriu. É a mesma coisa conosco diante de Deus. Somente Deus pode me perdoar pelas decepções que eu causei em seu coração. Jesus, ele se apresenta dizendo: eu posso perdoar os seus pecados. Venha até mim, busque a cura, busque a salvação, busque o perdão e eu vou derramar perdão sobre a sua vida. Aqueles fariseus, eles criticaram ao Senhor Jesus, mas quando ele operou o milagre, eles viram que estavam falando com aquele que tem autoridade sobre qualquer pessoa. E esse Deus que tem autoridade sobre qualquer pessoa, que tem o poder de perdoar os nossos pecados, ele está aqui hoje para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Mas para isso é preciso que eu e você reconheçamos que somente Ele pode perdoar. Vejam que na trajetória de Jesus aqui, algumas pessoas reconheceram que Ele era o único Deus. No texto que nós lemos, no início de Mateus 16, Pedro está ali e ele diz: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. E Jesus volta-se para Pedro e diz: feliz é você, Pedro, filho de Jonas. Ou na sua tradução, Simão Bar Jonas. Esse prefixo Bar significa filho, Bar Jonas, filho de Jonas. Então, Jesus diz: feliz é você. E sobre esta pedra, não sobre a vida de Pedro, aí que está a confusão das coisas, mas sobre o que Pedro falou, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a declaração de Pedro, Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. E é isso que nós cremos. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador de toda a humanidade. E é isso que nós cantamos. Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Marta reconheceu isso. Naquele momento em que Jesus fala com ela, naquele momento de dor pela morte de Lázaro, Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. E ele pergunta, lá em João capítulo 11, versículos 25 a 27, diz assim: disse-lhe Jesus, está falando com Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo,
o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta reconheceu quem era Jesus. Natanael, um dos discípulos também. Natanael foi um cético, porque Natanael chegou ali, Filipe chega para Natanael e diz assim: ô Natanael, nós encontramos o Messias. Ele é Jesus de Nazaré, filho de José. E aí Natanael pergunta assim, lá em João capítulo 1, a partir do versículo 45, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe diz para ele, venha e veja. E quando Filipe estava se aproximando de Jesus com Natanael, Jesus vira e declara, ei, aí vai um filho de Israel. E aí Natanael pergunta, como é que tu sabe? Eu te vi embaixo da figueira, antes de Filipe encontrar com você. E aí Natanael então faz aquela declaração, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E a partir daquele momento, Natanael passou a ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Basta reconhecer quem Jesus é. Jesus é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos fortalece para esperarmos a resposta dEle, a solução dEle. É o Deus que nos protege, é o Deus que nos consola, é o Deus que nos salva, é o Deus que nos dá vida eterna. É o Deus que enche o nosso coração de uma alegria que não dá nem para explicar. O apóstolo Paulo diz que a presença de Deus na nossa vida nos faz gozar uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, uma paz que não dá para explicar. É uma paz que a gente sente mesmo enfrentando lutas. Sabe, irmãos, a gente derrama lágrimas pelas lutas que a vida nos apresenta. Mas sabe quem enxuga cada uma delas? Jesus. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele dá consolo ao nosso coração. Ele renova a nossa força. Ele nos dá esperança. E a gente pode contar que, no dado momento, a vitória chegará. Porque Ele prometeu fazer de nós mais do que vencedores. Agora, a vitória que chega nem sempre é aquela que nós queremos. Porque a vitória perfeita é aquela que Deus faz na nossa vida. Sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. Mas só dá para experimentar isso quando eu me entrego a Jesus. Quando eu me rendo a Ele. Quando eu consagro a minha vida a Ele. Quando eu entendo que a minha vida sem Jesus não tem muito sentido. Posso até ter uma alegria aqui, outra acolá. Celebrar algumas vitórias humanas, uma promoção no trabalho, um dinheiro ganho, um bom negócio, uma compra de uma boa casa, a troca do carro, uma promoção no emprego. São vitórias, verdade. Mas são vitórias que todas elas, se você perceber, foram concedidas por Deus. Ele que abriu as portas. Mas todas elas são passageiras. A vitória que ninguém pode tirar de você, que ninguém pode tirar de mim, é o selo da salvação eterna. É aquela marca de Cristo que vai nos garantir a entrada nos céus com Ele. É aquele toque no coração que Deus dá, que nos dá a certeza que quando fecharmos os nossos olhos aqui na terra, vamos abri-los nos céus e vamos contemplar a glória de Deus e vamos contemplar o grande coral cantando. Não esse coral lindo, que é lindão aqui, esse coral aqui. É lindão, né, irmãos? Esse coral é lindão. Mas lá em cima, na glória celestial, irmãos, é um coral muito mais lindo. Corpos que brilham, corpos que não se cansam, vozes que não ficam roucas, olhares que não se apagam, porque estamos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas só ganha essa certeza aquele que se rende, aquele que se entrega, aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Nessa noite eu quero convidar você a tomar uma decisão de reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Sabe o que significa isso? Entregar a sua vida para que Deus dirija todas as suas escolhas, todas as suas decisões. É entregar a sua vida para que Deus te proteja como aquele refúgio, aquela fortaleza, aquele consolo bem presente no momento da angústia.
É entregar a vida e dizer, Senhor, eu não vou sair daqui até o Senhor me dizer para onde eu tenho que ir e que caminho trilhar. Sabe, irmãos, às vezes a gente faz escolhas equivocadas, até com boas intenções, mas escolhas que afetam as nossas famílias, que entristecem as pessoas a quem nós mais amamos, que as decepcionam de alguma forma. Só tem um jeito de consertar isso. É quando eu me rendo diante do Senhor, dizendo, Senhor, conserta as besteiras que eu fiz. Me ajuda a consertar as escolhas erradas que eu tomei. Me ajuda a caminhar de um jeito certo. Me ajuda a caminhar segundo a tua vontade. Sabe o que acontece quando uma pessoa fala isso para Jesus? Na mesma hora ele começa a agir. Na mesma hora ele começa a mudar. E ele vai mudando a história das nossas vidas. Quando eu tinha meus 26 anos, muitos cabelos nessa cabeça, até longos cabelos que vinham no ombro. Acreditam? Vocês me imaginam com cabelo no ombro? Mas acontecia isso. Andando na minha moto, né, que é uma saudade, de vez em quando a gente teve aqui o culto dos motoclubes, aqui com os motociclistas, né? Eu lembrando, quando eu andava com aquela minha moto, com o meu Ray-Ban clássico, espelhado, com o vento no rosto, e aquele cabelo esvoaçando por trás do capacete. Tempos isso. Eu achava que isso era o auge da vida. A liberdade de andar na moto, no vento, de ir para onde quisesse. E aí eu descobri que o melhor vento que podia soprar sobre a minha vida é o vento do Espírito Santo de Deus, me dando uma nova vida e uma vida abundante no Senhor. E naquele dia, 26 de julho de 1992, eu rendi a minha vida ao Senhor Jesus. Lá em Bangu, no bairro de Rio da Prata, eu me coloquei diante dele dizendo, seja o Senhor da minha vida. Sabe, essa foi a melhor decisão que eu já tomei. É entregar a minha vida para Jesus. Passaram-se 33 anos, um pouco mais, e eu continuo agradecendo a Deus, porque Ele naquele dia me aceitou. Tão vacilão, tão bobão da vida, tão jovem ali, tão dono de si. Mas a partir daquele dia eu entendi que eu não era dono de nada, mas que Cristo é o dono da minha vida. E essa escolha você pode fazer hoje. Hoje você pode entregar a sua vida a Jesus. Ele está aqui de braços abertos para te receber. Talvez você nunca tenha feito isso na sua vida antes. Nunca tenha colocado a sua vida e dito assim, Senhor, toma a minha vida e eu me entrego para o Senhor. Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus, que o Senhor pode me libertar, que o Senhor pode me dar uma vida nova, que o Senhor pode abrir os meus olhos, que você pode me dar uma alegria nova, Senhor, que o Senhor pode transformar a minha vida. Toma a minha vida. Talvez você já tenha feito isso no passado, mas começou a viver a meia distância de Jesus, e hoje é o dia de você que veio aqui talvez para ouvir o coro cantar, mas o Senhor está dizendo agora, volta, se aproxima de novo. Os meus braços continuam abertos para te receber de volta. E nessa noite você pode consagrar a sua vida a Jesus. Talvez nessa noite seja a noite de você pedir, Deus, Tu que és o Deus Todo-Poderoso, reina na minha casa, reina no meu lar, faz de mim, marido, um sacerdote do meu lar. E essa é a palavra para os maridos aqui presentes que me ouvem agora. A Bíblia diz que o marido, ele é o sacerdote do seu lar. O marido é o sacerdote do seu lar. Se você é um homem casado, você é o sacerdote da sua casa. Isso significa que você deve ser um modelo de fidelidade espiritual para sua esposa e para os seus filhos. Se você não está sendo isso, Deus está te chamando hoje para um ato de consagração da sua vida. Para que a partir de hoje Deus faça isso com você. Não é a sua esposa que tem que vir para a igreja e você ficar em casa. É você que tem que trazer a sua esposa e a sua descendência à casa do Senhor. Eles precisam aprender com você, marido, a servir a Deus com alegria e gratidão. Se é preciso melhorar algo para que você seja o sacerdote do seu lar, reconheça a majestade do Senhor
para fazer de você um marido que abençoa o seu lar. Mas a Bíblia diz para as mulheres assim: a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas quando eles tiverem uma decisão com Jesus, caminhem junto, apoiem. A Bíblia diz aos filhos que os filhos devem honrar a pai e mãe. Honrar é valorizar, é respeitar, é dizer com atitudes o quanto o pai ou a mãe é importante para você. Com respeito, com honra. A Bíblia diz isso para a gente. Às vezes a gente não consegue fazer isso, porque a nossa humanidade nos impede, nos atrapalha. Nossa limitação, muitas vezes. A nossa paciência que acaba. Mas Deus, Ele é aquele que renova o nosso amor, que renova a nossa paciência, que renova as nossas forças, que nos dá sabedoria, que nos alinha a sua vontade e faz de homens falhos sacerdotes dos seus lares. Mulheres sábias, filhos que honram aos seus pais. E tudo isso começa com um ato de rendição da minha vida ao Senhor Jesus. Um ato de entrega. Feche aí os seus olhos um instantinho só. A gente já vai terminar aqui. Mas eu não posso terminar esse momento de celebração a Deus pelos 15 anos do Coro Homens de Primeira, sem dar a você uma chance de entregar a sua vida para Jesus. Esse coro, ele existe para pregar essa mensagem de esperança. A gente não pode sair daqui sem eu dar a você uma oportunidade de consagrar a sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, toma minha vida. De vez em quando eu tenho vacilado, a minha fé tem oscilado, horas está forte, horas está fraca, eu preciso de consistência na minha fé, Senhor, me dá. Sabe o que vai acontecer? Deus vai dar. Senhor, hoje eu quero alinhar tudo que rola lá na minha casa, todos os relacionamentos no meu lar, toda a minha casa, a minha família, meu relacionamento conjugal, meu relacionamento com os meus filhos, meu relacionamento com os meus pais. Senhor, eu quero alinhar tudo isso à tua vontade, porque o Senhor é o Deus de amor, o Deus que perdoa. Eu quero ser capacitado a perdoar, eu quero ser capacitado a pedir perdão, eu quero consagrar a minha vida, a minha casa ao Senhor. Você quer fazer isso nessa noite? Todo mundo está de olhos fechados, e você pode tomar essa decisão diante do Senhor, sem se preocupar com o que a pessoa do lado vai pensar. Existe alguém aqui que nessa noite, pela primeira vez, quer dizer para Jesus: toma minha vida, eu me entrego para ti? Levanta sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você. Alguém nessa noite dizendo: Senhor, toma minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor. Deus abençoe. Há mais alguém? Nessa noite dizendo: Senhor, toma minha vida, eu quero me entregar para ti, eu quero viver para o Senhor. Talvez nessa noite você queira dizer para o Senhor: eu quero consagrar a minha vida, Senhor. Eu quero voltar ao teu caminho. Eu quero assumir um compromisso mais profundo contigo. Alguém? Levanta sua mão. Eu quero orar por você. Alguém que nessa noite quer consagrar a sua vida ao Senhor. Talvez um marido dizendo: Senhor, eu quero ser melhor marido em casa. Eu quero honrar mais ao teu nome no meu lar. Talvez alguém, no início de setembro nós teremos batismos. Talvez hoje você queira: Senhor, eu quero dar mais esse passo de fé. Quero entregar a minha vida. Eu quero pedir o meu batismo. Se você quer fazer isso, levanta sua mão, a gente vai orar por você. O coro vai cantar. E a gente vai, enquanto o coro canta, se você deseja nessa noite, você que já levantou a mão, sair do seu lugar e vir aqui, para a gente encerrar o culto orando por você. Encerrar esse momento aqui, orando por sua vida. Você pode ficar em pé e a gente vai cantar Tocou-me, vai cantar Tocou-me. A gente vai cantar essa canção, Tocou-me. Você pode ficar em pé e nós vamos louvar o Senhor com essa canção. E enquanto nós estivermos cantando, se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, se você nessa noite quer reconhecer a majestade de Jesus e clamar para que Ele reine na sua casa, na sua vida, enquanto o coro estiver cantando, saia do seu lugar e venha, eu quero orar por você. Você que levantou a mão, venha. Você que não levantou a mão, mas Deus está te chamando, venha nesse momento e que a gente vai orar por você.
pode cantar. Tocou-me, Jesus, tocou-me, depois encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, talvez você aí, nessa noite, queira pedir esse toque do Senhor. Como aqui tem uma irmãzinha aqui à frente, fazendo isso, Senhor, toca na minha vida, para que a minha casa, a minha família, o meu casamento, seja transformado pelo Senhor. Eu sei que algumas pessoas tomaram suas decisões em seus lugares. Eu vou orar, porque como eu disse, Deus é onisciente, Ele sabe da decisão que você tomou aí no seu lugar. Mas caminhe segundo a vontade do Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua maravilhosa graça. Te agradecemos pelos 15 anos do coro Homens de Primeira. Te agradecemos pela salvação. Te agradecemos por essa vida que se rende diante do Senhor, que clama pela tua poderosa mão atuando em sua vida, assim como outros que levantaram suas mãos em seus lugares. Deus, o Senhor é Deus onisciente. O Senhor sabe o que cada um te apresenta agora, que cada um te pede e te agradece. O Senhor é Deus onipresente, estará conosco quando sairmos daqui. Firma os nossos passos. Ó Deus, abençoe as nossas casas, abençoe os nossos relacionamentos, Pai, e cuida de nós, Senhor, porque nós precisamos do teu cuidado. Senhor, tu és Deus onipotente, e as lutas que enfrentamos não podem superar o teu poder. Toma as nossas vidas em tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome que é sobre todo nome, nome poderoso, soberano, generoso, invencível, de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus nos abençoe. Você pode se assentar. O coro vai cantar mais uma canção. Som. Som. Alô. Som. O Senhor deixou-nos a certeza de que um dia em breve vai voltar, e até o dia desse encontro não veremos a face do Senhor. Mas Jesus deixou sua promessa de amor, o Consolador viria para nós. E apesar do sofrimento, toda dor e solidão, Cristo quer morar em nosso coração. Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver.
somente a certeza, e vocês me testemunhar de amor. Nós somente que retiremos o caráter santo do Senhor. Mas Jesus deixou sua promessa de amor, o Consolador viria para nós. E apesar do sofrimento, toda dor e solidão, Quem irá em nós e em nosso coração? Vem, Santo Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Este mundo já está chegando ao fim, e a promessa do Consolador é pra nós. A última igreja, a última chance, a última chama de amor acesa está. Vai você brilhar, vai você falar. Fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma meu viver. Espírito, fogo do Senhor, eu quero receber o teu amor. Luz da verdade, esperança do viver, brilha em mim, transforma teu poder, cumpre em mim o teu querer, até Cristo regressar. Vem brilhar, Espírito, vem brilhar. Como todo aniversário tem que ter bolo, nós preparamos um bolo para cada um de vocês e vai entrar com o bolo o nosso corista mais experiente, e não é o mais velho, ele tem apenas 92 anos e vai estar entrando com o bolo e nós vamos cantar o parabéns. E eu quero agradecer o irmão daí que veio lá da Mesquita, né? PIB de Mesquita. Eu quero agradecer a presença do irmão e a participação que disponibilizou o teu tempo para vir aqui estar conosco.
Antes de nós sair para comer o bolo, o pastor da bênção apostólica, eu quero deixar aqui o desafio a cada homem para que siga essa experiência que está aqui. Que isso aqui é uma honra para nós, do nosso coral. Que cada homem possa estar conosco aqui no ano que vem, no 16º aniversário. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Vamos orar. O irmão Paulo aqui, ó, tem 92 anos. Ele está no Guinness Book como caminhoneiro mais idoso do mundo em atividade. De vez em quando ele já pega uma carreta e sai por aí dirigindo, fazendo arte, não é? Glória a Deus por isso. Cabelo branquinho. Isso aí. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, mais uma vez queremos celebrar o Teu nome, por tudo que o Senhor é. O Senhor é a fonte da esperança, da paz que excede todo o entendimento, da vida abundante, Senhor. Ó Deus, nós Te louvamos pelo Teu cuidado. Ao longo desses 15 anos do coro Homens de Primeira, Tua mão poderosa esteve sobre nossas vidas. E quando nós Te agradecemos, nós Te pedimos, continue conosco, Pai. Continue usando as nossas vidas para levar a mensagem de esperança no Teu Filho Jesus a todas as pessoas por onde formos. Mas que isso não aconteça apenas com o coro, mas com cada pessoa que está aqui nesse lugar. Ó Deus, que cada um de nós seja um pregador do Teu amor e da Tua graça, uma testemunha viva da misericórdia do Senhor, que se renova sobre a vida dos seres humanos todas as manhãs. Aceita, Deus, o nosso louvor e a nossa gratidão. Abençoe, Pai, o nosso caminho de volta aos nossos lares. Ó Deus, nesta semana que começa hoje, que o Senhor possa usar as nossas vidas para demonstrar o Teu amor e a Tua graça, Pai. Fica conosco, Senhor. Abençoe a cada família aqui representada nesta noite, a cada igreja representada aqui. Ó Deus, que a comunhão como povo Teu seja cada vez mais forte, mais intensa, que agrade ao Teu nome e ao Teu coração acima de tudo, Pai. Fica conosco, Senhor. Aceita o nosso louvor e a nossa gratidão. É o que nós Te pedimos nesta hora, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Que Deus nos abençoe para a sua glória.